Salve, bom dia. Quem pergunta quer saber? Então, hoje a gente vai falar sobre a pergunta, sobre as perguntas. Até tem uma escola aqui na cidade que o tema anual deles é sobre a pergunta. Uma escola diferenciada aqui da cidade. Quem pergunta quer saber. O que você acha? As pessoas quando perguntam, elas querem saber a resposta ou querem de repente ver se você sabe da resposta? E quando as pessoas perguntam, a resposta que elas esperam é uma resposta verdadeira ou é qualquer resposta? Você acha que toda pergunta tem resposta? Você acha que tem alguma pergunta que não exista uma resposta? Você acha que a pergunta ela já carrega em si a vinculação com a resposta? Quem pergunta quer saber da resposta. Precisa desta resposta para saber. Saber para quê? Para se orientar. Saber para poder tomar um caminho, né? Um caminho mais de que forma? Um caminho mais concreto, um caminho mais seguro. Por isso que ela pergunta antes de fazer, para saber o caminho, né? No caso, para facilitar a sua ação. Por isso ela pergunta. É a vantagem da pergunta, você ter a resposta. Acontece que a resposta da pergunta, às vezes eu não fico muito agradado, fico muito satisfeito com esta resposta. E aí o que eu faço? Eu posso aceitar ou posso recusar, negar. Só que se essa resposta ela for uma resposta lógica, se ela for uma resposta verdadeira, se ela tiver uma base, se você puder comprovar essa resposta, você fica meio sem opções para negar, porque você sabe exatamente que a resposta é da sua pergunta. E aí a gente vai entrar numa outra questão bem interessante, que é a questão de se existe o porquê. Se uma coisa existe o porquê. O porquê é a resposta desta coisa
existir. Então já respondeu aquela outra pergunta inicial, se toda a pergunta tem resposta. Toda pergunta tem resposta. Algumas respostas são agradáveis, outras respostas não são agradáveis, mas sempre tem a resposta para tudo. Porque se existe, existe o porquê. E se existe o porquê é a resposta do que existe. E esse porquê, para ser satisfatório, ele tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdade. Quem pergunta quer saber a mentira. Quem pergunta quer saber o quê? As coisas como de fato são. E aí tem a diferença de saber e a diferença de não saber. Aliás, o saber é uma palavra central na nossa vida. O saber é tudo na nossa vida. Se você sabe, você faz. Se você não sabe, você não faz. Não é assim? Se você sabe fazer uma comida, você vai comer. Se você não sabe, você não vai comer, né? Então isso é bem claro. Quem pergunta quer saber o que é a verdade. E toda pergunta tem resposta. Só que a gente tem que tomar cuidado com as perguntas. Tem que tomar cuidado com as perguntas porque as respostas, elas existem. Às vezes eu não estou preparado para algumas respostas. Às vezes a minha pergunta, ela não tem um sentido, eu não quero saber. Eu quero perguntar por perguntar. Só que a resposta da pergunta, ela sempre vai existir. E ela não vai mudar. Ela vai sempre responder à causa. A resposta vai estar sempre na causa. A resposta nunca vai estar no feito ou no efeito. Sempre na causa. E a causa, ela é estável. Por isso, da confiança. Porque se for instável, ela perde a segurança, a confiança. Então ela existe. Você quer saber de verdade? Se toda pergunta tem resposta, e se tudo que existe, existe por quê? Então quer dizer que eu posso saber tudo? Você pode saber, dentro dos seus limites, você pode saber. Mas sabe o que você precisa saber em primeiro lugar, antes de querer saber tudo do além? A gente precisa saber quem a gente é, para depois saber outras coisas mais do além, digamos assim, né? Porque a gente também começa a fazer perguntas muito distantes e sem antes responder as perguntas mais próximas de nós, que são as perguntas essenciais e básicas da nossa vida, que são aquelas mesmas perguntas: quem é você? Como é que você funciona? De onde você veio? Como você veio? Por que você veio?
O que você está fazendo aqui? O que você precisa fazer aqui? Que lugar é esse em que você está? Para onde você vai? Como você vai? E por que você vai? Então, a primeira coisa é responder estas perguntas. Se eu não responder estas perguntas em primeiro lugar, eu não vou conseguir responder outras perguntas, porque eu preciso primeiro me encontrar, eu preciso primeiro encontrar uma base de raciocínio, uma base de verdade, uma base lógica, porque as perguntas vão ter um sentido, e o sentido está na causa, as respostas estão sempre na causa. Vou te dar um exemplo muito simples. Você pensa, certo? Você leva a sua vida pelo que você pensa. A base da sua orientação é o seu pensamento e imaginação. Por exemplo, certo? Se eu te perguntar o que é o pensamento e de onde ele vem, e você não souber responder isso, como é que fica as coisas lá na frente? Se você está utilizando uma base que você não conhece, que você não sabe o que é o pensamento. Tá entendendo? Eu penso e não sei porque penso. A situação já está explicada. Não sei o porquê penso, eu não sei por que eu penso, eu também não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu estou pensando. Não sabendo o que eu faço, cadê a consciência? Não existe consciência. E não existindo consciência, cadê a orientação? A orientação que você não pode confiar, não tem uma base. Então a primeira coisa, primeira pergunta a se fazer é se conhecer, mas se conhecer de verdade, não somente da aparência, porque a gente vê, a gente tem que saber o por trás das nossas aparências. Quem pergunta quer saber, você quer saber de verdade? Você está preparado para as respostas? Toda pergunta tem sua resposta. Não é porque eu não sei a resposta que ela não exista. Existe, para tudo tem. Salve!